Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 14. E assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 22, que é uma história muito conhecida, uma história linda, e nela nós queremos refletir na noite de hoje. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Assentados reverentemente, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema Jesus, o Senhor das tempestades. Esse é o tema é o título da nossa mensagem de hoje. Jesus, o Senhor das tempestades. Esse texto é muito conhecido e é interessante nós observarmos, irmãos, o contexto desse texto. Esse episódio ocorre imediatamente após o milagre. Se os irmãos voltarem uma página para trás, os irmãos vão ver o milagre que havia ocorrido. O Senhor Jesus Cristo havia acabado de fazer a primeira multiplicação de pães e peixes, algo inédito para aqueles dias. Até então ninguém havia feito isso. E aquelas multidões todas estavam ali, o Senhor Jesus fez pão se multiplicar, fez peixes se multiplicarem, as multidões ficaram todas bem abastecidas e Jesus, então, enquanto despede aqueles grupos grandes, fala para os discípulos: "Vamos entrar no barco." Mas Jesus não entra, ele fica em terra, ele entende que é hora de oração e ele vai orar. Então ele vai aqui cuidando das multidões e eu fico imaginando a mente dos discípulos, a cabeça dos discípulos e daquelas multidões também, ao perceberem o que havia acabado de ocorrer. Então entendamos que o contexto aqui, irmãos, é que todos estão impactados pela força do milagre, pela realização do milagre. Então eles não estavam entendendo bem o que estava ocorrendo ou o que tinha acabado de ocorrer, porque eles estavam em êxtase. Grandes multidões ali foram atendidas e agora nós vamos para o barco. Então nem deu tempo de aprender o que eles poderiam ter aprendido. Não houve tempo de discussão, não houve um bate-papo, não houve nenhuma reunião. Milagre feito, vamos entrar no barco. E quando eles estão no barco, o tempo muda, as coisas mudam. E aqueles homens eram pescadores, aqueles homens conheciam o mar, conheciam peixes. Não era nada anormal sofrerem o que eles estavam sofrendo, mas com aquela intensidade
Por aquele tempo, eles se viam agora numa situação delicada, porque o texto nos fala que no final da tarde eles já estavam no barco, mas Jesus só vai estar com eles entre 3 e 6 horas da manhã. O Senhor vai fazer um teste na vida daqueles homens, e aqueles homens têm muito a aprender com o Senhor Jesus. Meus queridos, Jesus como o Senhor das tempestades, nós entendemos que Ele nos permite tempestades na vida. Ele quer também, irmãos, que nós aprendamos coisas que no momento a gente não entende, a gente não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe o que Ele tem para nos ensinar, nós é que não sabemos. A tempestade maior ali, irmãos, nós vamos ver ao final da nossa reflexão na noite de hoje, que a tempestade maior não era a ausência de Cristo no meio do barco, não era. A tempestade, irmãos, na verdade era um instrumento de Jesus para ensinar aqueles discípulos. Algumas lições nós queremos extrair, irmãos, para a nossa reflexão e edificação na noite de hoje. A primeira lição sobre Jesus, o Senhor das tempestades, irmãos, é que nada está longe ou distante do poder soberano de Jesus. Nada está longe ou distante do poder soberano de Jesus. Volte o seu olhar para o verso de número 22 até o verso 24. Compeliu Jesus os discípulos a entrar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, compeliu Jesus os discípulos. Os discípulos não estavam querendo entrar naquela embarcação. Os discípulos queriam continuar provando do milagre. Eles queriam conversar sobre o milagre, eles queriam entender o que estava acontecendo ali. Eles queriam conhecer cada vez mais quem era aquele homem. Nós estamos aqui no início do ministério do Senhor Jesus. Então eles estão andando com Jesus, eles estão caminhando com Jesus, mas multiplicar pães e peixes, não, precisamos entender isso. Mas ainda não é o momento. Observe como Jesus diz, entrem no barco. Compeliu Jesus a eles entrarem na embarcação. Muitas das tempestades, irmãos, em que nós nos encontramos, muitas vezes nós achamos que somos nós mesmos, e às vezes somos nós que criamos mesmo. Poucas vezes nós nos atentamos que é o Senhor quem está querendo nos ensinar, é Ele quem nos coloca no barco e diz, remem. Não é hora de provar milagre, é hora de aprender mais de mim. Por isso é que dissemos alguns minutos atrás que a tempestade não era a ausência de Cristo, mas a tempestade era um instrumento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer forjar aqueles homens, o Senhor Jesus quer ensinar aqueles homens, e eles vão aprender no meio da tempestade. Muitas pessoas podem entender que um barco, quando ele está parado no porto, ele não passa por tempestades. Sim, é verdade, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Os barcos não foram feitos para ficar ancorados, colocados no porto. Não, os barcos foram feitos para singrar os mares, para enfrentar as tempestades. Por isso que eles foram constituídos próprios para isso. E é isso que o Senhor quer provar naqueles homens. Aquilo era a obra do próprio Senhor. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante. O texto nos fala, irmãos, que o vento era contrário. Nada estava dando certo. Então eles poderiam pensar, puxa, mas a gente nem queria estar aqui, a gente queria estar lá, em terra firme. Puxa, será que ele não percebeu que o vento estava mudando? Será que o Senhor não percebeu que o tempo estava mudando? Não é hora de entrar no barco. Fim de tarde, vamos entrar na noite. Puxa, é hora de descansar.
mas compeliu Jesus os discípulos. Vamos aprender aqui, irmãos, e observar algo grandioso, algo que é glorioso com o vento contrário. Aquela tempestade, irmãos, ela só existiu porque o Senhor permitiu. Eles não sabiam. Eles entendiam, irmãos, que era hora de voltar para casa. Quando eles saíram de casa no início do dia, eles achavam que aquele dia seria um dia como outro qualquer. Mais um dia com Jesus, mais um dia ouvindo, mais lições, mais aprendizagens. Eles não faziam ideia do que aquele dia lhes reservava. A tempestade estava sendo usada pelo Senhor para que o Senhor fosse revelado a eles. Jesus está mostrando, irmãos, que assim como ele permitiu e impeliu os discípulos para entrarem naquela embarcação, aquilo que estava acontecendo não estava fora do controle do Senhor. Estava fora do olhar dos discípulos, mas não diante do poder do Senhor. Não estava fora do poder do Senhor. O mesmo Cristo que teve poder para multiplicar pães e peixes minutos antes, horas antes, momentos antes, era o mesmo Senhor que tinha poder sobre os ventos e o mar. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que o poder do Senhor se revela muito mais do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. O vento contrário, irmãos, na nossa vida, não é obra do acaso ou obra do inimigo, é providência de Deus. É pedagogia do Senhor, é lição do Senhor. O Senhor não desperdiça os nossos momentos de sofrimento. A tempestade, irmãos, pode ser usada por Deus como ferramenta de santificação. Os discípulos, mesmo distantes geograficamente do olhar do Senhor, eles não estão fora da ação do poder do Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que a presença do Senhor é sempre maior do que os nossos medos. A presença de Jesus é sempre maior do que os nossos medos. Volte a se olhar para os versos de 25 a 27. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui é interessante nós observarmos a janela de tempo aparentemente longo em que Jesus não está aparentemente agindo. O texto nos diz quarta vigília da noite. Só que uma informação anterior nos diz que ao cair da tarde o barco já estava sendo açoitado pelas ondas e pelos ventos. Os judeus naquela época, irmãos, não usavam relógio como nós usamos, e a forma como eles tinham de contar o tempo era totalmente diferente da nossa. O judeu, na parte da noite, ele contava as horas da noite como vigílias. Eram 4 vigílias de 3 horas cada. A primeira vigília começava às 18 horas, no cair do sol, no pôr do sol. Então, das 18 a 21 horas, a primeira vigília. A segunda vigília, das 21 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. O barco já estava, irmãos, ao sabor das ondas e dos ventos na primeira vigília, por volta das 18 horas. Mas Jesus só vai entre 3 e 6 horas da manhã. O Senhor nos permite sim usar todo o conhecimento que temos, toda a nossa expertise, mas Ele só vai aparecer, irmãos, no momento em que nós não conseguirmos mais nada, em que as nossas forças e os nossos conhecimentos já estão plenamente exauridos, em que nós já tentamos de tudo, que é para que nós percebamos que Ele é maior do que todas as coisas. Caso contrário, nós não olharemos para Ele, nós olharemos para a nossa expertise.
Nos diz o texto que eles começam a se assustar, porque eles não esperavam a presença de Jesus. Eles confundem Jesus com um fantasma. Madrugada, vento, barulho, onda, quem estará ali naquele momento? Só se for um fantasma, uma alma penada, porque o medo faz exatamente isso. O medo, irmãos, ele distorce a nossa percepção espiritual das coisas. O medo nos faz ver coisas que não existem, mas eis que a voz se faz ouvir. E a voz do Senhor é mais alta do que o barulho das ondas, do que o barulho dos ventos. E eles conseguem discernir a voz de Jesus. Não temais, sou eu. A palavra do Senhor é: alegrem-se, tende bom ânimo, eu estou aqui. A presença de Jesus é maior do que o medo que invade a nossa alma. Quando ele diz a expressão eu estou aqui, tudo muda de figura. Eles começam a perceber, ele não nos abandona. Ele está nos olhando, ele está nos observando e mais do que isso, ele vem ao nosso encontro. Não é apenas um homem caminhando sobre as águas, é o Criador pisando aquilo que nos dá medo. Ele é maior do que os nossos medos. Irmãos, aquilo que nos dá medo, aquilo que nos assombra, aquilo que nos tira a paz, tudo isso está debaixo dos pés do nosso Senhor. A presença de Jesus, ela é maior do que o vento. A presença de Jesus é maior do que a força das águas. E quando eles ouvem a voz de Jesus, tudo muda internamente. Precisamos ouvir mais a voz de Jesus, porque somente a voz do Senhor é quem lança fora todo esse medo que invade o nosso coração. A solução ali, irmãos, não foi a tempestade cessar imediatamente. A solução ali foi Cristo se revelar a despeito da tempestade. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a fé frágil sustentada por um Salvador poderoso precisa ser percebida apesar do medo. A fé frágil sustentada por um Salvador poderoso deve ser suplantada apesar do nosso medo. A partir do verso de número 28. Jesus está ali, ele se apresenta e o verso 28 diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, como Senhor das tempestades, irmãos, ele está nos ensinando que mesmo uma pequena fé, mesmo um homem audacioso, pretensioso ou orgulhoso, mesmo assim, ele tem olhar, atenção e ação para não nos permitir submergir à força do medo. Quem é Pedro? Tinha que ser Pedro. Não, irmãos, Pedro era demais. Como Pedro deu trabalho para Jesus. Ninguém quis andar sobre as águas, só o bonitão. Quem era? Pedro. E olha como ele é audacioso. Senhor, se és tu, eu quero ir, mas eu quero andar sobre as águas. Ai, metido. Ele ainda impõe como tem que ser feita a coisa. E Jesus, assim, como um mineiro palitando os dentes com a língua, fala: vem, Pedro. E Pedro vai. Pedro, como Pedro deu trabalho, mas como a gente se parece com Pedro. Não é mesmo, irmãos? Como a gente por vezes é impetuoso. Como por vezes a gente impõe coisas a Jesus e o Senhor nos permite isso.
E a gente começa a provar milagres, a gente começa a viver milagres. Pedro viveu milagre. Além de Jesus, o único que pode dar testemunho dizendo eu andei sobre as águas, foi ele. Ele provou milagres, mas ele demonstrou ali, irmãos, a fragilidade da fé. Apesar de Jesus ter dito, não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo, mesmo assim, ele percebe que o vento ainda está lá fora, que a água ainda está lá fora, que a água de fato ainda está molhando suas roupas. Ele percebe sim que está diante de Jesus, ele percebe sim que ele está provando um milagre, mas ele tira o olhar de Jesus. E a gente aqui por vezes fala, olha como Pedro errou. Quantas vezes nós não estamos assim como Pedro, provando um milagre, vivendo um milagre, e a gente deixa de olhar para Jesus. E a gente começa a perceber uma onda maior, um vento mais forte. E a gente se esquece daquele que nos disse, vem. A gente ouve a voz, mas deixa de seguir, deixa de olhar. Enquanto seus olhos estavam fitos em Jesus, estava caminhando bem, mas perceber outras forças e outros ventos, Pedro mostra para nós que isso é perigoso e que não devemos fazer assim. Por vezes percebemos outras forças que não a força do Senhor. Aprendemos, irmãos, que nos parecemos muito com Pedro aqui. A gente não tem nada que apontar o dedo para Pedro. Pedro é tão falho como nós, e nós tanto quanto ele. Só que o mesmo Cristo de Pedro é o mesmo Cristo nosso. A mesma voz é absolutamente o mesmo. Pedro, então, ao desviar o seu olhar, ele começa a perder o milagre. Ele, então, começa a sossobrar, a afundar. Mas ele não se afoga. E por que ele não se afoga? Porque Cristo imediatamente lhe estendeu a mão. A segurança, irmãos, a segurança não estava na firmeza dos passos de Pedro, mas a segurança estava nos braços de Jesus. Ele é a nossa segurança, não o milagre. Precisamos sim, irmãos, das mãos do nosso Senhor. A nossa fé, irmãos, assim como a de Pedro, ela é falha, ela é real, mas ela também é falha. Por isso nós precisamos do Senhor. A nossa confiança, assim como a de Pedro, também oscila. Às vezes nós estamos muito confiantes, muito bem, mas por muitas vezes nós também fracassamos e vamos começar a sossobrar. A fé pode fraquejar, a confiança pode fraquejar, mas sabe o que nós aprendemos aqui? Que a graça não falha, que a misericórdia não falha, que a mão do Senhor está sempre estendida. Nós não somos salvos pela nossa fé perfeita, nós não somos salvos pela nossa confiança perfeita, mas nós somos salvos porque o nosso Salvador é perfeito. Se dependesse da intensidade da nossa fé, se dependesse da intensidade da nossa confiança, todos nós naufragaríamos. Mas graças a Deus que nós dependemos é da fidelidade, da graça do nosso Senhor. Quarta e última lição da noite, irmão, Jesus, o Senhor das tempestades. Nós vimos há alguns minutos atrás, irmãos, lá no verso 22, que Jesus foi quem compeliu os discípulos a entrar no barco. Falamos já sobre isso. Há um propósito nisso. A quarta lição é exatamente isso. Qual é o final? Qual é o propósito do Senhor nas tempestades? Por que o Senhor nos coloca nessas embarcações e nos faz andar no meio das tempestades? Versos 32 e 33, irmãos, nos mostram qual é o propósito final
E o propósito final, irmãos, é a adoração verdadeira do Senhor. Volte seu olhar para os versos 32 e 33, e assim nos diz o texto. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero chamar a sua atenção novamente para o contexto. O contexto que isso ocorreu foi após um milagre. Entendem? Jesus não queria ser reconhecido como um milagreiro. O testemunho dos discípulos é: és Filho de Deus. Tu não és um milagreiro. Como as pessoas hoje vivem atrás de milagres? Não, irmãos. Se falar de milagre ou colocar uma tenda dos milagres, a fila é quilométrica. Mas poucos querem conhecer o Filho de Deus. O propósito daquela tempestade, o propósito daquele barquinho, o propósito do Senhor com aquilo era fazer com que eles reconhecessem Jesus como Filho de Deus. Quando Jesus entra no barco juntamente com Pedro, o vento cessa. E os discípulos então reconhecem que há algo de diferente, que não é apenas e tão somente mais um milagre, mas está ali um poder sobrenatural em que eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. A tempestade ali permitida pelo Senhor, aquele evento que foi permitido pelo Senhor, produziu naqueles corações, irmãos, uma revelação superior. És Filho de Deus. O propósito principal de Jesus naquela tempestade ali não era dar livramento, mas fazer aqueles homens conhecerem-no como Filho de Deus. Era um crescimento espiritual, era uma dedicação, uma consagração, um aumento da fé e uma adoração verdadeira. Tu és o Filho de Deus. Aquela provação, irmãos, aquele barco, aquela tempestade, tudo aquilo provou e revelou quem de fato Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Aqui está a grande informação, a grande lição dessa tempestade. Verdadeiramente és Filho de Deus. E Deus faz exatamente assim. Ele permite tempos, circunstâncias difíceis para nos conduzir a uma visão glorificada de quem de fato Jesus é. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, talvez assim como aqueles discípulos, talvez nós estejamos atravessando também um momento que não é dos melhores. Um momento onde a gente está percebendo sim mudanças. E as mudanças não são boas. Só de olhar para o tempo a gente percebe que as coisas não estão normais. O vento está soprando de uma maneira que nos traz preocupação. Talvez assim como aqueles discípulos, nós também estejamos enfrentando ventos contrários, que talvez nós não participamos, à esposa, ao marido, ao pastor, aos amigos. Talvez a gente vai para a cama com esse medo. Talvez a gente vai perder o sono porque a gente está ouvindo esses ventos. Porque nós estamos trazendo à lembrança o tamanho das ondas, e isso nos traz preocupação. E o nosso corpo não descansa, a nossa alma não descansa, apenas os olhos fecham. A gente acorda cansado e com mais preocupação ainda, porque por mais um dia o vento vai permanecer. Talvez estejamos exatamente como Jesus, como os discípulos. Entretanto, irmãos, nós devemos nos lembrar do que está escrito no verso 22. Compeliu Jesus os discípulos. Precisamos nos lembrar daquele que nos
permitiu entrar no barco. Daquele que sabe das lições que precisamos aprender. Talvez nós estejamos como Pedro, identificando Jesus, ouvindo a voz de Jesus, e estamos diferentes dos demais. Os demais estão no barco e a gente está vivendo um momento bom, um momento que nenhum outro está. A gente está aprovando o milagre. Estar naquele trabalho é um milagre, ter aquela posição é um milagre, ter aquele salário é um milagre, ter aquela família é um milagre, estar naquele lugar é um milagre, a gente está provando o milagre. Mas a gente pode estar lá dentro do coração com um medo daquilo que a gente não consegue controlar, daquilo que a gente não pode controlar. Esse texto, irmãos, tão conhecido, nos lembra, na noite de hoje, de 3 verdades imutáveis, 3 verdades eternas. A tempestade está debaixo do poder de Jesus. A tempestade obedece à voz do Senhor. A presença de Cristo, ela é suficiente no meio da tempestade. E a mão de Cristo é mais forte do que a nossa fraca fé. Irmãos, Jesus ainda nos permite entrar nos barcos. É Ele quem nos permite. E Ele também ainda entra nos barcos. Ele ainda nos sustenta. Ele ainda vence as ondas. O vento e o mar lhe obedecem. Ele continua digno da nossa admiração, Ele continua digno da nossa adoração, do nosso culto. Que todas as nossas tempestades, irmãos, que todos os nossos medos, que todos os nossos receios terminem como aquela tempestade dos discípulos. Com os corações rendidos em adoração, digamos, verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus, o Senhor das tempestades. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.